com um empreendedor de sucesso, o nosso amigo Karim Nabu. E hoje ele vai contar aqui uma série de histórias, não só de empreendedorismo, mas de pioneirismo. A família o bisavô, né, do Karim, ele veio aqui para o Centro-Oeste, para o Distrito Federal, em 1955, 56. Então, ele é um dos pioneiros, um dos fundadores da nossa capital. E hoje você vai aqui ouvir uma série de insights fortes, impactantes, porque ele vai contar aqui a história de vida, não só dele, mas de toda a família. Já é a terceira geração que mora aqui na capital. E eu te convido a participar, eu te convido a dar o like na nossa conversa, na nossa entrevista, e se você puder compartilhar também com amigos, com conhecidos, com outras pessoas, compartilhe a nossa entrevista. Muito bom dia, meu amigo Karim. Bom dia, meu amigo Conde. Primeiro, antes de falar a nossa história, eu quero te agradecer o convite e te parabenizar por esse projeto brilhante que você está fazendo, porque incentiva a classe produtiva. Obrigado. Incentiva todo mundo do ramo do empreendedorismo, e é um projeto que faz a gente pensar, né? Faz as pessoas que estão assistindo a terem um pensamento mais crítico, né? Uma visão de futuro. Então isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho. Essa é a intenção. Meu amigo, já começando aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse para as pessoas, contasse um pouco da história do seu avô, né? Que veio para Brasília aqui, já vai fazer quase 70 anos, né, Karim? Exatamente. Conta um pouquinho da história do seu avô, por que ele veio para Brasília? Bom, meu avô, Abdallah Karim Nabu, ele veio de uma origem muito humilde, né? Meu avô é filho de imigrantes, literalmente sírio-libaneses, né? Meu bisavô, ele era libanês, minha bisavó era síria. E eles se conheceram no Brasil, meu bisavô e minha bisavó. E o árabe tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: o desenvolvimento das regiões, das cidades, está onde termina a linha do trem de ferro. Então, se você for seguindo uma linha de trem de ferro, quando ela parar, ali que vai ser o próximo lugar a se desenvolver. Então, eles, como filosofia árabe, seguiram mais ou menos esse conceito e foram parar no Goiás, né? Interior do Goiás, meu bisavô e minha bisavó. Se casaram, tiveram 3 filhos, meu avô um dos 3 filhos do meu bisavô e da minha bisavó. Vô Miguel e vô Abadia, Elô. E meu avô perdeu o pai dele muito, muito jovem, muito cedo, praticamente criança ainda, né? Eu não sei exatamente quantos anos, mas 8, 9 anos de idade, meu avô perdeu o pai. E ele era o único filho homem da família. Então ele precisou realmente se esforçar para basicamente ajudar a sustentar a própria família. Trabalhar, meu avô foi engraxate, meu avô foi radialista, adorava trabalho de rádio, essa Bacana. parte de comunicação, tinha uma voz muito bonita e tudo. Que legal. Então ele começou a trabalhar muito cedo, muito novo, porque precisava realmente trabalhar para poder sustentar a si próprio e a família. Então aí começou toda a história de trabalho, de luta do meu avô, veio de uma base humilde, uma base realmente de muitas dificuldades. E ao longo dos anos ele foi conquistando o espaço. Meu avô é formado em odontologia, era formado em odontologia. Ele estudou também com muita dificuldade, fez pós-graduação em São Paulo, então ele com o Dr. Mário Graziani, que na época era referência, né, no Brasil de cirurgia buco-maxilo. Foi para São Paulo também com muita dificuldade, voltou para Goiânia, né, para Goiás, onde ele foi exercer a profissão de dentista. Né? Meu avô era odontologista. E aí ele casou com a minha avó Elza, e o sogro do meu avô, aí começa a parte legal da história. O sogro do meu avô tinha o ensino básico, era o ensino fundamental, bem mais ou menos. E meu avô falava que na época o sogro dele ganhava 3 vezes mais que ele, sem ter estudado quase nada. E aí ele ficava com aquilo incomodava ele e tudo, e meu avô trabalhou meu avô na verdade, ele era o dentista do Dr. Bernardo Sayão, que foi uma das figuras importantes em Brasília, né? Ele trabalhou junto com o Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, etc. E numa dessas consultas, né, meu avô reclamando pro doutor Bernardo: olha, doutor Bernardo, pode só ver aí meu sogro, eu aqui, esfregando dente o dia inteiro, e meu sogro ganha 3 vezes mais que eu. E o
doutor Bernardo, uma dessas reclamações, falou assim, ô, Carinho, então faz o seguinte, vende essa tralha sua de equipamento dentário e vai ser motorista de caminhão, ué. E isso ficou na cabeça do meu avô. Ele falou, ele pensou e foi exatamente o que ele fez. Ele desceu do pedestal de doutor, né? Pós-doutorado. Em São Paulo, na época e tudo. E ele falou, não vou tirar essa roupa branca aqui. Na época, minha bisavó, né, minha avó Badia, falou assim, nossa, mas que isso? Vai deixar de ser, né? Doutor para ser motorista. Ser motorista de caminhão. E ele falou, é isso que eu vou fazer. Ele vendeu o equipamento dentário que ele comprou com muita dificuldade e deu entrada num caminhãozinho, primeiro caminhão. E aí começou toda a história. Tem muitos detalhes nessa história, mas ele começou com esse primeiro caminhão. Mas nós precisamos fazer um parênteses, que isso aqui é muito forte, Carinho. Você vê o seguinte, o primeiro ponto que eu quero pontuar aqui, você vê que o seu outro avô, ele não tinha os estudos, né, o conhecimento científico, mas ele tinha algo que eu tenho falado, que chama-se a mentalidade da riqueza. A pessoa que tem uma mentalidade da riqueza, ela, às vezes, ela não precisa fazer muitos cursos, né, adquirir muito conhecimento. Porque, na realidade, a pessoa que tem muito conhecimento, às vezes, ela se bota numa posição e ela não está disposta a fazer o que o seu outro avô fez, o que o vô Carim fez. Ele, né, deixou de lado o diploma, deixou de lado o conhecimento científico e ele passou a exercer algo que daria o resultado que iria chegar onde ele chegou. Com toda essa trajetória de sucesso que você vai contar, né, porque ele chegou a ter uma grande transportadora, né, aqui em Brasília de combustível. Continua falando pra gente o que aconteceu quando ele tomou essa decisão. Porque aparentemente, o Carim, as pessoas que estão nos ouvindo agora, você que tá ouvindo a gente aqui agora, você seria capaz de tomar essa decisão? Você é um doutor, às vezes você é uma pessoa bem conceituada, você seria capaz, às vezes, de dar 1, 2, 3 degraus, né, passos, né, aparentemente para trás, mas fazer o que era necessário fazer? Foi o que ele fez, né? Conta pra gente o que aconteceu quando ele tomou essa decisão, Carim. Então, ele resolveu empreender de verdade, né, com transporte de combustíveis. Então ele comprou o primeiro caminhão, começou a fazer transporte para Brasília, que Brasília estava sendo construída naquela época ainda, né, 1950, nós estamos falando dos anos 50, 55, 56, 57. Era um celeiro de obras, né? Brasília é um canteiro de obra enorme, um dos maiores do mundo, porque Sim. Imagina isso, Conde. Qual país no mundo teve alteração da sua capital, né? De mudar completamente de lugar, vir para o interior do país, né? Então isso foi uma oportunidade única. Um outro dado que está até no Google, tem muita gente que gosta de pesquisar essas coisas. Brasília é a maior cidade do mundo que não existia há 100 anos atrás. Isso é um dado atual. Então, assim, foi uma grande oportunidade. Né? Foi uma visão que existia na época que foi uma coisa única. Então, meu avô falava para mim, quantas viagens eu conseguisse fazer no dia, era a quantidade de venda que eu tinha. Então, assim, eu abastecia em Goiânia, enchia o caminhão em Goiânia, vinha para Brasília, descarregava, voltava para carregar de novo, vinha, descarregava, voltava e vinha fazendo. E Goiânia é perto também, né? 200 quilômetros, né, relativamente. Eu falo assim, perto em relação a Rio, em relação a São Paulo, que eram as grandes capitais, né? Exato, mas lembrando que na época era estado de chão. Ah, ainda tinha isso, né? E aí, tem esse detalhe. Não era estado de chão, que é hoje, não. Que é hoje, né? Não. Duplicada, nada né? disso. Asfalto, tinha né? Muito, daqui em Goiânia. Tinha muito, claro, não era 100% estado de chão, mas era muito mais complicado do que hoje em dia. Os caras tinham que ter raça, coragem para aguentar barro e trepidação. Então, assim, não existe nada fácil. Né? A minha lição da minha família, desde a época do meu avô, continuou com meu pai, agora comigo, não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Agora, para quem batalha, para quem luta, a coisa vai. Então, assim, voltando para a história do meu avô. Então, ele começou a fazer esse transporte. Né? Tá. Montou essa transportadora. Com um caminhãozinho. Começou com um caminhão. Tá. Chegou a ter uma frota de mais de 70 caminhões. Né? Então, realmente, ali ele fez uma boa base. E meu avô teve um grande sonho. Meu avô também, no período de adolescência, ele foi operador de cinema.
e ele se encantou com aquela coisa de cinema, indústria cinematográfica, aquilo para ele brilhava os olhos demais. Então ele falou assim, bom, ele fez um bom pé de meia naquela época, de um transporte de combustível e tudo, e ele falou assim, agora eu vou investir no meu sonho, que era cinema. Só que eu vou fazer outro parênteses, o Carinho, você viu o seguinte, deu certo a atitude dele, a decisão dele, a coragem. Porque para você tomar decisões, o Carinho, imagino que ele já era casado, Sim. Né? Já estava casado com a sua avó. Exato. E ele teve que tomar uma decisão assim, que ele deve ter pensado muito para tomar essa decisão. Com certeza. Porque ele largar a odontologia, que ele já era um dentista bem sucedido em Goiânia. Sim. Ele largar a odontologia para virar motorista de caminhão, meu amigo. Mas ele venceu. Exato. E ele chegou a ter uma frota de 75 caminhões, né, conforme você tinha me falado. Então você vê que ele virou gestor, né, porque ele começou como motorista e depois ele montou uma frota e contratou, né, sei lá, dezenas de motoristas para trabalhar para ele. Exatamente. Né, e comprou vários caminhões. E com isso, né, ele fez ali assim, ele com certeza ele ganhou muito dinheiro com isso. Sim. E foi aí que ele começou a empreender no cinema, Cine Carim. Você que é de Brasília, olha só, você está ouvindo a história aqui, como começou a história do Cine Carim em Brasília. Chegou a ter 3 ou 4 cinemas, grandes cinemas? 12, chegou a ter 12 ou 13. Chegou a ter 12, 13 cinemas aqui em Brasília. Né? Uma rede local. E começou com um sonho. Exatamente. Que era o sonho do Carim Nabu. Aqui nós estamos conversando com o Carim Nabu Neto, gente. Mas ele está contando a história do avô dele ainda para chegar até ele. Conta pra gente o que aconteceu, Carim. Pois é, aí ele começou com esse trabalho de sair aos poucos de transporte de combustível e tal, que era uma coisa que ele já dominava, fez um bom pé de meia, vamos dizer assim, e passou a investir na indústria cinematográfica. Comprou alguns imóveis em Brasília para operar cinema, para ser dono dos cinemas. Né? Então ele começou a abrir cinemas em Brasília e trabalhou muitos anos com cinemas em Brasília. Montou uma rede de cinema. Montou uma rede local de cinemas. Que devia ser uma das maiores redes locais no Brasil, né? Se você for da época, acho que né? Na época, assim. O Cine Carim. Eu falo assim, local aqui, regional, né? Era maior, né? Era maior. Uma das maiores. Tinha o Cine Atlântida também, era muito grande. Mas eu falo local, Carim, era maior local, de vocês. Sim, eu acredito que sim. Inclusive, tinha um dado à época que o Cine Carim tinha a maior tela da América Latina. Meu avô falava isso com orgulho, falava pra mim, eu achava isso muito legal. Quando eu era criança, eu escutava essas histórias. O Daza Sul? O Daza Sul. Chegou a ser a maior tela da América Latina. Eu cheguei a assistir, Carim, não vou revelar a minha idade aqui, mas eu cheguei a assistir o Titanic. Pois é, foi um dos últimos que a gente passou. Foi um dos últimos filmes que vocês passaram. Eu assisti 2 filmes que me marcaram. Na verdade, eu assisti 3 na Asa Sul. Eu assisti o Matrix, eu assisti A Lista de Schindler. Filmaço também. E assisti Titanic. Legal. No Carim da Asa Sul. E realmente era assim, na época, era o melhor cinema de Brasília. Exatamente. Não, o cinema, falando de cinema, o cinema teve uma época de ouro, né? Sim. E a gente pegou um pouco dessa época. As pessoas iam ao cinema antigamente, as mulheres iam de vestido longo, os homens iam de blazer. Né? Então era totalmente diferente, né? Era um evento, era uma coisa... Porque assim, você não tinha uma tela daquele tamanho dentro da sua casa. Com né? Você não tinha acesso... O filme era físico, era película. Sim. Né? Então, a gente passou por todo esse período até a gente entrar nessa era digital. Sim. E a era digital, como qualquer transformação de era, a gente já conversou sobre essas transformações de era e tudo mais, essas transformações de era mudam completamente os negócios. Claro. E aí entra meu pai na história. E é legal pegar esse gancho e já explicar como é que meu pai entrou. Então, meu pai começou a perceber que o cinema estava em declínio total. Por quê? Com a era digital, isso meu pai, aí já é meu pai me contando. Meu pai e meu avô foram para uma convenção de cinema nos Estados Unidos no final dos anos 80, iníciozinho, anos 90, onde eles foram apresentados o High Definition pela primeira vez. Então, mostraram para ele, isso aqui HD. É o HD, digital. Meu pai, quando olhou aquilo, ele falou assim, pai, ferrou. Isso aqui todo mundo vai ter dentro de casa um dia. No final dos anos 80, hein? Não tinha nem Netflix, hein? Nada, não tinha internet. A internet estava patinando ainda. E aí meu pai ficou com aquilo e falou, nossa, ferrou, isso aqui vai dominar. Vai dominar e vai acabar. Sempre porque assim, o cinema, a indústria cinematográfica, à época, no passado, tinham 3 grandes pilares.
que era o exibidor. O exibidor nunca vai deixar... O exibidor, quer dizer, perdão. O produtor, né? O cara que produz o filme, Hollywood. Tá. O produtor, esse nunca vai deixar de existir. Ok. Só que na época tinha o produtor, Warner, Paramount, Fox, Columbia, Universal. etc, Universal e por aí vai. Então, os produtores nunca vão deixar de existir. Claro. Só que na época tinha outros dois, que era o distribuidor, que era o cara que pegava o filme película nas produtoras e distribuía no mundo, que era físico. Sim. O filme era um rolo enorme. Caramba. De película física. Tinha que trazer o filme dos Estados Unidos para cá, de Hollywood para cá, Carinho. Para distribuir no mundo. Então, no mundo todo, né? distribuidor pegava aquele produto físico Nossa. e mandava pro mundo todo. E em cada cinema tinha que ter o rolo. O rolo físico. Nossa. Físico. Então tinha o produtor, o distribuidor, que era esse cara que era logística, né? Ele pegava as fitas e mandava para todo lugar. Você tinha um ecossistema com intermediários. Exatamente. Né? E na ponta da linha o exibidor, que éramos nós. Então a gente pegava do distribuidor o rolo e exibia. Nós éramos o terceiro pilar. Entendi. Com a era digital, o que aconteceu? Matou o distribuidor. Sim. Porque hoje em dia você não tem mais nada físico. Digital. Então esses caras acabaram. Sim. E matou também. Ainda existem exibidores, mas isso vem em só decadência. grandes redes, né? E mesmo assim. Os cinemas de rua, até cinemas de shopping, fecharam no mundo todo. Isso não é uma coisa que aconteceu só em Brasília, isso aconteceu no mundo inteiro. Sim. Porque é natural de transições de eras. Sim. Né? Então, sim, você tem uma nova tecnologia digital. HD, por exemplo. Chegou o HD. Acabou esses dois pilares. A Kodak é o maior exemplo. A Kodak era a principal fabricante de rolo de filme, de fotografia, de filme de cinema. O que aconteceu? A Kodak era uma potência gigante. O que aconteceu com a Kodak? O que aconteceu com a Kodak? Virou pó. Quebrou, acabou, virou pó. Porque não conseguiram sair dessa entendeu? Sair dessa era analógica, vamos dizer assim, física, sim, e entrar no mundo digital. Sim. Né? Que realmente veio para mudar tudo. E o que seu pai fez? O que ele começou a implementar nas empresas de vocês? Meu pai, vendo isso, ele falou assim, a gente precisa migrar, a gente precisa transformar, a gente precisa se reinventar. Sim. Porque se a gente continuar insistindo nisso, a gente vai virar pó igual a Kodak, igual essas empresas que não conseguiram sair. E ele começou a investir em construção para locação. Do chão ao contrato de locação. Do chão ao contrato de locação. Então ele começou a investir nisso, comprar terreno. O famoso BTS, né? BTS. Meu pai realmente é brilhante nessa área comercial de construção para locação. Então ele começou a fazer só isso. Comprava terreno, construía e alugava. Comprava terreno, construía e alugava. E meu avô ainda... Coitado, era o sonho dele. E meu pai falando pro meu avô, olha, eu vou fechar isso aqui, eu vou fechar. Quando meu pai começou a entregar tanto resultado, meu avô falou assim, quer saber? Deixa esse menino voar, porque que ele é diferenciado mesmo, entendeu? E aí ele foi cedendo com muito custo, com muita dificuldade, mas... Meu pai realmente entregou tanto resultado que não teve mais como... É aquele ditado, né, o cara, contra fatos não tem argumento. Não tem jeito. Você vai argumentar o quê? Você está mostrando resultado, resultado financeiro positivo. Exatamente, não tem jeito. Né? E meu avô também, ele aproveitou e viu que estava tendo resultado, estava sendo muito bem representado, ele aproveitou para fazer outros sonhos. Meu avô foi secretário de transportes em Brasília, que era uma área que... Ele resgatou um pouco do conhecimento lá de trás. Sobre transportes e tudo, tinha experiência de transporte de combustível. Mobilidade e tudo mais, então assim... Contribuiu muito para a cidade, né? Ele gostava, meu avô gostava muito, né? Então, ele desenvolveu um trabalho muito, muito importante na fase dele pré-empresário e pós-empresário, vamos dizer assim. Sim. Foi tentar contribuir para ajudar a cidade da forma como ele achava que ia melhorar as coisas em Brasília. Então, isso foi... Ótimo. Deixou um legado para a cidade. Com certeza, com certeza. E muita saudade, né? As gerações aí, as primeiras gerações de Brasília, né? Conheceram o Cine Carim e aproveitaram, né? Porque você imagina quantas gerações foram beneficiadas, né? De faixa etárias, né? De várias faixas etárias
né, que assistiram, né, como você falou, eram festividades aí para o cinema em Brasília, né? É como ser no teatro, né? Exatamente. Então as famílias se reuniam ali, porque Brasília, no início de Brasília, você imagina, não tinha muita opção aqui, né? Nada. Né, de entretenimento, né? Exatamente. E o cinema era uma grande opção de entretenimento para a cidade, né? É verdade. Então a gente agradece aqui. Eu vou falar aqui, aqui agradecer aqui pela população, aqui agradecer Que isso. o que o seu avô, o que a sua família deixou aqui de legado para Que gente, isso, viu, que Carinho? isso. Que legal ouvir isso de você. Você é um amigo, Conde. Você é um grande amigo. Então, Parabéns, meu amigo. muito obrigado. Obrigado. Em nome da minha família, eu retribuo o elogio. Então, assim, eu tenho muita coisa boa, eu acredito, para a gente conversar, para passar. Experiência que eu não vivi, porque essa época, por exemplo, Sim. eu nasci no final dos anos 80. Sim. Né? Então, assim, eu não peguei essa... Eu era muito pequeno. Essa fase, né? Mas as histórias, os acontecimentos, os fatos, eu aprendi muita coisa, ouvindo do meu avô, ouvindo do meu pai. Tudo. Claro. E aí, aí você deve perguntar assim, onde é que eu entro na história, né? E você, né? Você só falou do seu avô e do seu pai. Eu tenho histórias, que olha só como é que as coisas são engraçadas, eu tenho histórias semelhantes com a do meu avô, que eu fiz engenharia civil, sou engenheiro civil, Tá. fiz mestrado e doutorado aqui na Universidade de Brasília, então eu sou doutor. Não é nem entre aspas, eu sou doutor mesmo. Sim, eu tenho um doutorado concluído na Universidade de Brasília. Mas eu também tive eu tenho essa mesma visão do meu avô. Se eu precisar descer desse pedestal, eu desço sem problema nenhum, porque eu tenho um exemplo. E eu vejo que a maior parte das pessoas que são muito acadêmicas, então, por exemplo, a pessoa estudou muito, ela tem uma sensação que é impossível você conquistar algo além daquilo. E ela fica naquele horizonte ali porque ela não consegue enxergar literalmente outras coisas. Né? Então eu percebo muito isso, eu vejo muitos professores, alguns professores que eu tive, tudo, eu vejo que os caras são verdadeiros, assim, os caras são brilhantes, os caras são muito bons. Mas numa área específica que ele às vezes resiste a enxergar outras áreas. Eu já vi professor meu de falar para ele assim, você seria um mega empreendedor, mas eles não conseguem balizar, sair dali, entendeu? E você, como você tocou nesse assunto, Carinho, você acredita que isso é uma questão de talvez buscar muito conhecimento? Eu vou usar um termo aqui, mas é só para exemplificar. Você buscar muito conhecimento teórico, né, o conhecimento científico, o conhecimento, né, do conhecimento, a parte de conceitual mesmo. Que a gente sabe que o empreendedorismo é diferente. Sem dúvida. Você tem que botar a mão na massa. Sem dúvida. O empreendedor, ele tem que ir, ele tem que se arriscar, ele tem que ser ousado, ele tem que ter coragem, ele tem que estar pronto para perder e para ganhar. Exatamente. O que você que convive muito, né, com o ambiente acadêmico, por que você vê que talvez pessoas que, como você mesmo falou, que são brilhantes, pessoas que têm um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico brilhante, mas elas não arriscam ou elas não colocam esse conhecimento em prática? Então, eu vejo essa parte de botar a mão na massa, eu vejo isso, claro, assim, eu sou da engenharia civil, então a minha base é da engenharia civil. E eu trabalhei muito com laboratório, inclusive dei aula de laboratório, materiais de construção experimental, por exemplo. Sim. Que a gente é obrigado a colocar a mão na massa. Na UNB, né, cara? Na UNB. Então, por exemplo, se você tem que fazer ensaio de concreto, você faz o traço do concreto, você molda ele, você rompe ele, você fala qual que é a resistência daquele concreto com aquela tecnologia de materiais. Então é literalmente mão na massa. Tá. Por isso que eu falo, o curso em si já ensina a botar a mão na massa na parte teórica. Então, por isso que eu falo, respondendo objetivamente a sua pergunta, por que tem muitos que, mesmo colocando a mão na massa, não expande isso? Eu tive professores que desenvolveram materiais novos, materiais que podem revolucionar a tecnologia da construção e tudo, mas pelo simples fato deles não conseguirem sair dali. Por quê? O professor, assim, agora eu tenho que fazer um pouco de defesa do lado acadêmico. Sim. Eles são obrigados a publicar em revistas internacionais. Sim. Eles são obrigados, às vezes, buscar publicar livro. Então, o universo acadêmico, ele acaba se isolando demais do universo do nosso setor produtivo. Do dia a dia, né? Exatamente. Então, mas por que acaba se isolando? Porque eles têm que produzir muito cientificamente. Entendi. Então, publicando artigos em revistas renomadas internacionais. Então, acaba que o dia a dia que eles escolheram na parte acadêmica, meio que não dá nem tempo direito dele poder sair dali, entendeu?
Então é um desafio. É um desafio. É um desafio que eu estou tentando. É verdade. É um desafio que eu estou tentando aos poucos falar, olha, pessoal, vamos tentar usar as universidades para embasar mais o nosso setor produtivo, as nossas indústrias e tudo. A gente tem tudo para fazer um casamento entre esses dois segmentos, vamos dizer assim. Excelente colocação, Karim, porque a gente percebe o seguinte, já existe hoje universidades e faculdades, e até escolas no mundo, que você tem um conceito, a metodologia é o seguinte, é você pegar a parte teórica, vou colocar como teoria, que é a parte científica, a parte acadêmica, com a parte da prática. Exatamente. É você praticar junto. Exatamente. Eu tive uma experiência alguns anos atrás que eu tive em Cuba e me marcou. Porque eu fui na Escola Latino-Americana de Medicina. E lá em Cuba, como é que funciona? Lá é assim, os médicos, os futuros médicos, você tem um período básico e um período acadêmico, mas da metade do curso em diante, meu amigo, eles vão para as províncias do interior da ilha botar a mão na massa. Eles vão para lá e já começam o que o médico aqui espera. É 5 anos de medicina, né? No mínimo. No mínimo, né? Não, depois tem a parte de residência. Que é mais não sei quantos. Né? Que aí que ele começa realmente a botar a mão na massa, ele começa a praticar, né? A teoria que ele aprendeu. E lá não. Lá eu achei muito interessante. E eu fui em Cuba já tem mais de 15 anos. Exato. Eu vi isso lá. E hoje a gente vê uma série de escolas, né? Inclusive escolas aqui já começam. Tem escolas hoje que tem essa metodologia que a criança ela já começa a desenvolver a parte cognitiva, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil está evoluindo o mundo está evoluindo nessa parte educacional, e a gente espera que venham mais escolas, né? E a gente consiga modificar esse modelo realmente educacional. Porque eu estou tendo essa experiência também, mas estou tendo essa experiência agora que eu estou tendo que estudar, ler um monte de livro, né? Para trazer também o que eu aprendi no dia a dia, né, junto com conhecimento científico. E aí, cara, conta pra gente. Aí você estudou em Brasília, né? Se formou em Brasília na UNB. Tudo em Brasília. E como é que está sendo essa transição aí? Conta pra gente o que você também implementou nas empresas, né? Porque eu sei que você trabalha com seu pai e você tem a oportunidade também, Karim, você tem lá, você é doutor na engenharia, mas você também com o seu pai você já construiu muito, né? Já, o que você falou, assim, a mão na massa é fundamental. A gente que trabalha com engenharia civil, com construção civil, a bota na obra também é fundamental. Então você tem que botar a botina e se tivesse chovendo, você tem que pisar na lama, que você tem que resolver, você tem que erguer aquela edificação e não tem conversa. Então, por que você resolveu ser engenheiro? Olha, eu quando criança eu gostava muito de matemática. Adorava matemática. E gostava de física. Gostava também de física. E eu não queria ser nem físico nem matemático. Tá. Então o caminho mais natural era engenharia. E claro, com influência do meu pai. Eu não vou esconder isso, não. Eu gostava daquilo, eu achava que a união da física com a matemática ia dar a engenharia. Então, eu fiz engenharia mais por conta disso, porque eu gostava de física e matemática. Eu não era muito bom em, sei lá, biologia, por exemplo. Então, medicina... Humanos, né? Medicina... Eu cheguei a tentar ali alguma coisa, mas eu falei, não dá. Eu era meio ruim de biologia. Ainda bem que eu tenho uma prima que fez medicina. Mas assim... E você acompanhava seu pai nas obras? Acompanhava, e desde pequeno, né? Desde quantos anos, Karim? Nossa, que eu me lembro. Primeira vez que eu fui num canteiro de obra era pequenininho. Fui com meu pai com 6, 7 anos. A primeira vez que eu ia, aquilo era uma coisa de louco, né? Imagina uma criança de 6, 7 anos vendo aquele monte de caminhão, terra, barro para todo lado. Ali foi a primeira vez que eu vi que era uma obra, alguma coisa assim, né? Então, passaram-se os anos, né? Fiz engenharia, fiz mestrado, fiz doutorado. Mergulhei muito nessa parte acadêmica para voltar hoje e falar assim, Conde, a gente precisa fazer uma união maior, né? Da teoria com a prática. Então, isso é uma das coisas que mais me empolga hoje em dia. Então, quando eu fui professor, eu fui professor da UNB, passei no concurso público e fui professor da UNB, professor substituto. Tá. Que o contrato ele é temporário. Para substituto é temporário. Tá. E foi uma das melhores experiências que eu tive. Por quê? Eu comecei a perceber as dificuldades que os alunos me relatavam. Os alunos falavam para mim assim, eu gosto da sua aula porque você está sempre fazendo uma conexão entre a teoria
E a prática, o dia a dia e tal. Legal. E a gente sente falta, a gente precisa de mais disso, a gente precisa de mais dias, a gente precisa de mais exemplos assim. E aquilo foi ficando na minha cabeça também. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa melhor para ajudar esse pessoal. Para pelo menos sair da universidade com uma visão um pouco diferente, assim, do dia a dia da prática, né? Meu pai me fala uma coisa que eu acho muito certa. Ele fala assim, o curso de engenharia civil ele é muito difícil de você fazer. Por quê? A gente tem uma carga matemática e física enorme. Sim. Então, quem está assistindo que fez engenharia ou fez arquitetura, mais engenharia, né? Sabe o que é uma transformada de Laplace? Sabe o que é série de Fourier? Sabe o que é cálculo de derivada integral? Sabe o que é equação diferencial ordinária, equação diferencial parcial? São conceitos matemáticos profundamente assim, complexos, muito complexos. Então, fazer o curso de engenharia bem feito, aprendendo realmente aquele conceito matemático e físico desde o começo até o final, é muito desafiador. Não é para qualquer um. Tá. Tanto é que ainda mais na UNB, né? Não, na UNB nem se fala. Então, assim, realmente é um espremedor de cérebro aquilo ali. O cara para realmente entender todos esses conceitos matemáticos e físicos e chegar no final do curso de engenharia, o cara parece que chega assim exausto, porque é muito, muito complexo. E aí ele termina, forma em engenharia, viu um monte de coisa, exercitou o cérebro dele como ninguém, porque fazer o curso de engenharia realmente é complexo, não é tão simples. Só que depois que ele forma, ele começa a exercer a profissão, ele percebe que toda aquela complexidade, ele não aplica ela no dia a dia. Então, por exemplo, eu não vou aplicar uma transformada de Laplace, eu não vou aplicar a série de Fourier todo dia. Na verdade, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais apliquei. Mas aprender aquilo foi um enorme exercício cerebral. Tá. Então eu costumo dizer o seguinte, eu já percebi isso por diversas vezes. Quando eu pego uma pessoa que tem uma base acadêmica forte e tudo, e pego uma pessoa que não tem base acadêmica nenhuma e apresenta um tema novo para as duas pessoas, na grande maioria das vezes eu percebo que quem tem a base acadêmica mais forte pega aquilo muito mais rápido do que quem não tem. Só que isso assim, não estou falando que isso é uma regra geral. Eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Está generalizando. Não estou toda generalização ela é burra. Sim. Eu não vou generalizar praticamente nunca, porque sempre tem uma exceção. Mas, de maneira geral, que eu já observei na prática é isso. Aparece um assunto novo. Totalmente novo para quem tem uma base acadêmica forte que quem não tem base acadêmica nenhuma. O cara com a base acadêmica forte, ele pega mais rápido. Só que esse cara aqui, às vezes ele demora mais para pegar, mas ele consegue aplicar melhor do que o cara da base acadêmica forte. Então isso é muito relativo. Essa questão é muito relativa também. E faz total sentido você estar falando, Karim, porque eu tenho falado para as pessoas assim, tudo na vida é treinável. Exato. A sua mente, ela é treinável. Eu concordo com isso. O seu pensamento, ele é treinável. Eu concordo demais com então você imagina, você está ali fazendo uma série de cálculos, né? Como você mesmo falou, uma série de teorias, uma série de fórmulas, você está desenvolvendo o seu raciocínio. Exatamente. A sua parte cognitiva, a sua parte de raciocínio lógico, né? De raciocínio científico. Então isso daí faz o seguinte, na hora que você pega um problema para resolver, é natural que a pessoa que está treinando a sua mentalidade, treinando a sua mente, ela vai resolver mais rápido. Mas como você mesmo falou, às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, né, acadêmico, conhecimento científico, ela vai resolver também, só que ela vai resolver por outro caminho. Ou demorar um pouco mais. Né? Exato. Às vezes ela vai usar o raciocínio abstrato, ela vai usar o raciocínio lógico. Perfeito. E ela vai chegar a uma definição e uma conclusão. Perfeito. É isso aí. Em resumo, é basicamente isso. E eu costumo dizer o seguinte, tem 3 pilares também, eu gosto de falar de pilar, né? Engenheiro gosta de falar de pilar. Não, mas é bom, eu tenho falado muito sobre princípios, que são pilares. Exato. Tem 3 pilares que eu acho que, entrando nessa linha de raciocínio, que são importantes para qualquer pessoa, principalmente na engenharia. Né? O primeiro pilar, eu costumo dizer que é a caixa de ferramentas que a pessoa tem. Ótimo. Então, as universidades, ela colocam um monte de ferramenta lá dentro. Vamos dar um exemplo figurativo. Né? Então, por exemplo, você aprendeu física, matemática, álgebra linear, por exemplo, no curso de engenharia civil. Isso aí te colocou um jogo de chave Phillips, por exemplo, dentro da sua caixinha. Aí você aprendeu fundações, cálculo estrutural, concreto 1, concreto 2, projetos arquitetônicos. Colocou uma chave de fenda dentro da sua caixinha de ferramentas. Ok. Aí você aprendeu pontes, estradas, portos, aeroportos, que é disciplina de engenharia civil. Tá. E isso colocou uma chave Allen dentro da sua... Então você vai montando a sua caixinha de ferramenta. Mas você falou de 3 pilares. Esse é só um. Esse é o primeiro. Caixa de ferramenta é o primeiro. Tá. Cada ser humano vai ter sua caixinha de ferramenta. Ok. Só que não adianta ele construir a caixa de ferramenta dele se ele não usa a ferramenta que ele construiu. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma caixa de ferramenta com chave Phillips, chave de fenda, chave Allen, se eu não pego aquela chave e vou
vou usar ela para fazer alguma coisa. Sim. Eu criei minhas ferramentas ali, mas se eu não usá-las para produzir, aquilo acaba se perdendo dentro da caixa. Fica obsoleto. Fica obsoleto. Então, primeiro, caixa de ferramenta que a gente constrói ao longo dos anos. Ok. O segundo pilar é trabalho duro. Não adianta você ter uma caixa de ferramenta enorme e nunca ir lá e pegar a ferramenta e usar. Boa. Então, trabalho duro. Não existe avanço, progresso sem trabalho duro. E sem caixa de ferramenta. E o terceiro pilar é o tempo. O tempo. Então, assim, boa. Por que muita gente fala Harvard? Harvard prepara muita gente para executar muita coisa importante em menos tempo. Acho que o grande diferencial é assim, fulano estudou em Harvard. Então, esse cara, ele consegue executar, teoricamente, o que muita gente demoraria 2, 3, 4 meses para executar, o cara executa em 3 dias. Entendi. Então, esse raciocínio é que eu acho que é importante a gente debater sobre ele também. Né? É muito interessante você estar falando, Carinho, porque é o seguinte, voltando ao raciocínio de que tudo é treinável, né? Você falou, né? São três pilares, né? Que eu chamo de princípios. Exato. A caixa de ferramenta, o tempo e trabalho duro. O trabalho duro, né? Eu resumo o seguinte, eu tenho falado para as pessoas 3 princípios que a pessoa tem que ter para ela alcançar a riqueza. A mudança de ambiente, a mudança de mentalidade e a mudança de network. Perfeito. Esses 3 princípios, inclusive eu estou escrevendo um livro falando sobre eles. Fantástico. Faz qualquer pessoa alcançar prosperidade, alcançar riqueza. Perfeito. Independente da área. Perfeito. Porque é o seguinte, cara. Eu concordo. O que acontece? Por exemplo, você é um engenheiro civil, né? Um doutor, né? Mestrado, doutorado. Tem outra pessoa que é um médico. Eu sou administrador. Tem outro que é dentista. Exato. Se a pessoa ela pegar todo esse conhecimento dela e ela usar esses 3 princípios, ela vai chegar à prosperidade. É impossível ela não chegar. Ela só não pode desistir, né? Justamente, no meio do caminho. Ela não pode desistir. Ela não, tem que claro, perseverar. É Concordo. isso aí. Concordo. É isso aí. Como você falou, essa questão de você perseverar, ela entra aqui no trabalho duro. Exatamente. Né? Porque nada resiste ao trabalho. Exatamente. Carinho, nada resiste ao trabalho. Você vê que a sua família, o seu avô chegou onde chegou, começou de origem humilde e ele alcançou a prosperidade, alcançou a riqueza, por quê? Trabalho duro, meu amigo. Exatamente. Trabalho duro. Exatamente. Seu pai continuou perpetuando isso, Exatamente. só que com outro olhar, com a outra visão. Perfeito. Seu pai enxergou, né, que aquele momento ali, da parte cinematográfica, a parte, né, de cinema, ela estava começando a declinar, né? Muita concorrência, enfim. Uma série de questões que ele começou a enxergar, ele começou a ver o futuro. Não, vou investir em imóvel. Vou construir. Exatamente. E vou para o BTS, vou para a locação. Exatamente. Né? E você já chegou agora com a nova visão. Exatamente. Né? E, Carinho, conta pra gente aqui, você tem um curso, né? Sim. Você tem um curso que você... Fala um pouquinho desse curso pra gente, Carinho, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Gente, em breve, o Carinho, você vê que toda a experiência de vida, né, tudo é válido. Porque você pegou a experiência lá, né? A mentalidade, que eu chamo de mentalidade, a experiência de vida nada mais é do que a mentalidade que você foi adquirindo. Você pegou um pouco da mentalidade do seu avô, do seu pai, você validou isso, né, com o seu conhecimento e agora você transformou isso num curso, num produto. Fala pra gente como é que é esse seu produto. Vamos lá. Eu sou de uma geração mais nova que botou na cabeça o seguinte: se você não está na internet, você não existe. Boa. Né? Então, isso sempre teve dentro de mim, eu sempre busquei esse lado digital. Né? Meu pai, da mesma forma que meu pai viu no final dos anos 80, início dos anos 90, que a era digital veio para ficar, e o primeiro exemplo que ele teve disso foi o High Definition. Quando ele viu pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, ele falou: é isso aqui que vai prosperar. Futuro está aqui. O futuro é isso aqui, não tem como a gente bater cabeça contra isso aqui. Hoje tem um 4K já, 8K. Streaming, mudou completamente, mudou tudo, né? Mudou tudo, mas a base foi lá. Sim. Né? Então sempre tem uma base, e a partir daquela base a coisa evolui.
Então eu sempre tive isso dentro da minha cabeça. Eu acho importante as empresas terem, por exemplo, um site de internet que fala o que a empresa faz, Sim. como é que vocês fazem, né? Como é que funciona a tua empresa, né? Qual é o seu core business, qual é a sua competência essencial, sua missão, visão, valores, aquelas coisas básicas. Eu acho que. Então, assim, eu sempre incentivo isso. O cara fala, tem uma empresa, me dá seu site para eu te conhecer. Ah, não tenho site. Eu falo, não, então faz um pelo menos básico. Claro. Alguma coisa você tem que ter nesse universo digital. Cartão de visita ali, né? Exato. Online. Exatamente. Eu sempre tive isso dentro da minha cabeça. Então, o básico do básico é um site ou uma marca. Assim, para você poder mostrar teu produto, né? Você vender. Com essas dificuldades que eu percebi que os alunos me relatavam, eles falam assim, olha, a gente tem uma dificuldade que a gente realmente vê uma carga teórica muito grande e a gente não consegue pegar aquilo e ver como é que funciona no dia a dia. Como é que é o dia a dia do engenheiro e do arquiteto, por exemplo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, bom, eu vou tentar desenvolver um produto, né? A gente chama de curso, mas é um produto que ajuda esses alunos que estão ali no 7º, 6º, 8º semestre ali de engenharia ou de arquitetura a começar já a entrar no dia a dia da profissão. E não naqueles conhecimentos das caixinhas de ferramentas segmentados, sem conectar. Tá. Então eu conectei nesse curso esse conhecimento. De que maneira? Então eu começo do primeiro passo, né, que é o terreno, do chão. O curso chama do chão ao contrato de locação. Então você tem que saber lidar com o terreno. Tá. Que as universidades, infelizmente, não abordam tanto esse tema. Por quê? Porque não tem ninguém, não é que não tem ninguém, mas tem pouquíssimos, e quando tem, não sabem muito conhecimento de como, por exemplo, adquirir um terreno. Né? Não existe edificação sem chão, sem terreno. Claro. Então eu começo explorando essa parte de terreno, como é que você compra terreno numa licitação pública. Né? Aqui em Brasília nós temos a TerraCap. A TerraCap é uma das maiores imobiliárias do mundo, que você mesmo até me falou. Sim, né? Sim. Então, assim, a TerraCap ela vende terrenos por meio de licitações públicas, aberta ao público, participa quem quiser, é um processo extremamente transparente, aberto, etc. Então, assim, esse é um dos pontos. Né? Como é que você compra terreno numa licitação pública? E você tem outros pontos, como é que você compra terreno de particular. Às vezes você não tem que comprar só de licitação. Claro. Né? Você tem a oportunidade de comprar em leilão judicial, por exemplo. Então, assim, boa. Começar a entender como tudo começa, que é no terreno, no chão. Depois que você aprende a mexer com o terreno, já entende o processo ali, aí você começa no segundo passo, que é, bom, adquirir o terreno, como é que é a documentação desse terreno? Tá. O que é uma ônus reais? O que é uma certidão de inteiro teor? Como é que funciona os cartórios? Então, isso, os alunos não têm, isso eu te falo por isso, eles me deram essa informação. Meus próprios alunos falaram, a gente não sabia de praticamente nada disso. Boa. Então, eu fui construindo um passo a passo, desde o terreno, depois eu falo sobre documentação, cartórios, depois eu vou para a parte de projetos. Né? Então, primeiro eu tenho o terreno, depois eu aprendi a lidar com documentação de imóvel de maneira geral, depois eu vou para executar um projeto de arquitetura, de estrutura, de fundações, de instalações, de combate a incêndio, para aquele terreno que eu vou edificar. Depois de projetos, eu chego na parte de alvará de construção, que é o documento que me permite, de fato, começar legalmente uma obra. Tá. Depois do alvará de construção, eu parto para a execução da obra. E aí eu entro com todos o passo a passo. Como é que eu começo a obra? Pela fundação. Na verdade, pelo canteiro de obra, pelo tapume. Sim. Então eu falo como é que você tem que ter um tapume de no mínimo 2,20 metros de altura. Aí eu começo a explorar toda a parte técnica da execução, da mão na massa. Terminando a obra, a gente parte para o ABITS, né, que é o documento que oficializa o uso daquela edificação. Então, com o ABITS, eu consigo comercializar de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer assim. É ruim você entrar num imóvel que não tem ABITS, por exemplo. Existem alguns casos. Sim. Mas eu ensino o que é correto, o que é certo, o passo a passo, como é que você tira cada documentação. E o ABITS você tem que ter cuidado, porque você tem que atender às exigências de corpo de bombeiros, dependendo da edificação, do DF Legal, antigo AGFIS em Brasília, da CAES, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, da Neoenergia, que é a Companhia Energética, antiga SEB, né? Sim. Então, da Novacap, dependendo do caso. Então, assim, a gente tem a gente passa por uma série de fiscalizações numa construção legal. Sim. Depois da gente passar por tudo isso, é que a gente consegue, de fato, começar a comercializar a nossa edificação. E aí entra a parte de estratégias de venda. Aí eu vou falar sobre como é que a gente consegue comercializar a nossa construção, que começou naquele terreno, para uma entidade pública, para o governo. Às vezes o governo tem a necessidade de abrir uma nova UPA, por exemplo, unidade UBA, sei lá, Unidade Básica de Saúde, UBS, né, UBS.
Ou então o governo precisa abrir uma delegacia nova, então o governo precisa fazer alguma coisa. Então, assim, tem estratégias diferentes para você conseguir fornecer teu produto para o governo e fornecer teu produto para a iniciativa privada, que também precisa alugar uma loja para abrir um supermercado, abrir uma clínica, abrir um hospital, enfim. Sim. Então, aí você tem... Academia. Uma academia. Né? E a gente essa área fitness está crescendo muito no Brasil todo, e aqui em Brasília segue esse mesmo ritmo. Depois da comercialização, o contrato de locação, então eu vou cláusula por cláusula explicando as nuances, o que é importante, o que não é. E por último, eu encerro com a parte financeira total, para saber, bom, depois de todo esse trabalho, de toda essa luta, esse troço aqui deu lucro, valeu a pena, estou tirando pelo menos mais que a taxa Selic ao mês, porque se for para ganhar menos que a Selic, pô, é melhor deixar esse dinheiro aplicado no banco me rendendo 1% ao mês do que ganhar 0,03%. Né? Só que assim, entra toda a parte da valorização imobiliária. Então, assim, eu exploro todo esse universo para os alunos ainda. O curso, então, do terreno à locação. Do chão ao contrato de locação. Do chão ao contrato de locação. Para rimar. Do chão ao contrato de locação, Exato. Gente. Você fala do passo a passo da jornada, Exatamente. Né? De toda essa jornada. Então, imagina, gente, olha só, o Karim, ele transformou toda a sua experiência, a sua expertise, né, em um curso, né, e já está disponível, Karim? Não, eu tô terminando de editar as aulas e eu acredito que em agosto, setembro desse ano eu consigo... São videoaulas. Vai ser um curso online, eu fiz ele para o mercado online. Deve ter muitas aulas, hein, Karim? São 8 módulos completos, são 16 horas de curso total. Ótimo. E aí os alunos têm contato direto comigo também. Eu vou abrir essa janelinha para a gente poder bater papo com a turma que está interessada em fazer isso aí também. Em breve a gente vai divulgar quando você fizer o lançamento. Eu te aviso. Não, com certeza. Karim, meu amigo, eu quero aproveitar aqui e te agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de você estar aqui com a gente, de você tá passando para as pessoas que estão nos ouvindo agora, você que está começando a empreender, ou você que já é empreendedor, você está querendo se reinventar, ou você é um sucessor, né? Porque aqui hoje você falou de uma série de sucessão aqui, de conhecimento, de mentalidade, sucessão de negócio, sucessão de família, né? E eu gostaria que você deixasse sua mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo agora, Karim, né? Para essas pessoas, né? Nosso público e as pessoas que ouviram hoje um pouco da história do Cine Karim em Brasília. Deixa uma mensagem aqui para as pessoas, Karim. Bom, pessoal, primeiro, o Conde é referência no nosso mercado imobiliário de Brasília e está fazendo esse trabalho brilhante. Obrigado. É um trabalho que eu acho que a gente precisa dar continuidade, unir cada vez mais o setor produtivo, as empresas, as universidades, né, estudantes de engenharia de arquitetura, enfim, buscando sempre, eu costumo dizer sempre o seguinte, andar sempre para frente. Né? A gente precisa sempre buscar a evolução, o crescimento, o desenvolvimento. Então eu acredito que quem estiver assistindo e enfim, puder, óbvio, contribuir, repassa para mais pessoas, para as pessoas poderem entrar nessa roda de debate, para a gente conversar cada vez mais, entender cada vez mais como as coisas funcionam na vida real. Né? Como eu falei, meu principal desafio hoje é conectar mais as universidades com o setor produtivo. Eu acho que a gente deixa muita coisa na mesa, vamos dizer assim, por falta de conexão entre esses dois grandes segmentos, né? Que é o universo acadêmico com as pessoas da vida prática, do dia a dia, os empresários, as construtoras, enfim, as grandes empresas de maneira geral. Então, meu principal desafio hoje é fazer uma conexão mais forte entre esses dois grandes pilares, que eu acho que a gente tem tudo para crescer junto, todo mundo andar sempre para frente, né? Não andar para trás, que isso ninguém quer isso na carreira. Então, mais uma vez, Conde, obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de a gente bater um papo aqui, que foi um papo muito legal. Eu espero que quem estiver assistindo goste bastante, que seja produtivo, que a gente consiga trazer pelo menos alguma coisa boa aqui para vocês seguirem e levarem para o dia a dia. Muito obrigado, meu amigo. Conde, valeu mesmo. Obrigado. Foi muito rápido, mas a gente vai marcar outras entrevistas. Vamos e assim que o curso ficar pronto, eu te aviso. Nós vamos divulgar aqui no canal e no site. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço para a família, para o seu pai.